Bom dia, meu amigo. De que maneira nós somos reconciliados com Deus? De que maneira a nossa estrutura moral e espiritual nos faz novas criaturas? De que maneira nós somos aceitos como filhos de Deus? Quais são os requisitos necessários? Os requisitos necessários são vários no campo moral e no campo espiritual, como aprimoramento do homem. Mas como salvação, é o processo de regeneração. Esse processo de regeneração, ou de nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus, mesmo que o homem manifeste positivamente esse desejo, ele necessita da intervenção soberana de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Mas não seria através de vidas sucessivas? Falam tanto aí numa tal de reencarnação? Não é pela reencarnação, porque não existe reencarnação no cristianismo. Repito, no cristianismo não existe reencarnação, não existem vidas sucessivas expiatórias que aprimorem o homem perante Deus. Isso não passa de pressuposto de algumas seitas e doutrinas. Eu disse e também repito, a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, em nenhum momento consta a palavra reencarnação. Consta sim, nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, regeneração. Isso sim. Uma das maneiras aqui de nascer de novo está, por exemplo, no Novo Testamento, em 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, ou sendo regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Temos também o apóstolo Paulo em Efésios 2,9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Boas obras que Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Também em Tito 3, 5 e 6, não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, quer dizer, não pela nossa dignidade, pelas nossas obras, não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Espírito Santo que profusamente Deus derramou sobre nós por intermédio de Jesus. Então, a teoria das vidas múltiplas, a teoria reencarnatória, que tem mais de 5.000, 6.000 anos, ainda existe e está, no caso, enganando muita gente. Ela não consta nos ensinamentos de Jesus, nem nos ensinamentos dos apóstolos. Nos 3 evangelhos sinóticos, nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, quando aqueles homens perguntam a Jesus, então como o homem pode salvar-se? E Jesus responde, salvar-se é impossível para o homem, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então nós vemos aqui que só existe uma obra de salvação proporcionada por Jesus através da regeneração do nascer do alto,
do nascer de Deus. E como se faz isso? A atuação do Espírito de Deus transforma, melhor dizendo, regenera o ser humano, reestrutura. Ele passa a ser uma nova criatura, nascida do alto, nascida de Deus, uma criatura aprovada por Deus, e morre a velha criatura, a criatura pecaminosa, a criatura que não tinha nenhuma reconciliação com Deus. De que maneira é feito isso? Convencendo o homem de que ele é pecador e de que ele necessita da intervenção soberana de Jesus para depurá-lo dos seus pecados e para reconciliá-lo com Deus, como está em 2 Coríntios 5,18. Então não existe reencarnação no Novo Testamento. Mesmo forçando uma tradução, uma transliteração, isso não existe. No Novo Testamento nós estamos isentos disso. Agora, existem alguns pontinhos que algumas pessoas exploram. Vamos pegar um desses pontinhos. Um deles é até um tanto tragicômico. Eu chamo tragicômico porque é aquela conversinha de Nicodemos com Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Jesus é procurado por Nicodemos, um homem, o mais importante no Sinédrio, o comandante lá, o chefão, na noitinha, e queria buscar alguma coisa a mais, talvez alguma coisa diferente, porque ele via em Jesus uma pessoa realmente com o poder de Deus manifesto nele. E esse homem, Nicodemos, foi buscar a Jesus de noitinha. E Jesus diz a ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos acha aquilo estranho e diz: então eu preciso voltar ao útero da minha mãe para sair? Jesus diz que estamos falando de duas coisas diferentes. Jesus estava falando do nascer do alto, nascer do Espírito, nascer do poder de Deus, da regeneração moral e espiritual, concomitante à aceitação da obra salvadora de Jesus. O que Jesus quis dizer a Nicodemos: para você, Nicodemos, entrar no reino de Deus, você precisa me reconhecer como o Messias, como o resgatador, salvador e reconciliador. Em mim está a salvação. E é preciso que você creia nisso para se transformar numa nova criatura moral e espiritual e ser assim aceita e reconciliada com Deus. Foi isso que Jesus disse. Quando ele disse, e quando no grego, num grego coloquial, João escreve genetai anoten, nascer do alto, nascer de Deus, ou nascer de novo também. Dentro da contextualidade bíblica, isso. Nada tem aqui de vidas sucessivas. Isso nunca foi ensinado por Jesus. Agora, eu vou desafiar você a você fazer um raciocínio comigo. Imagina se Jesus tivesse falado com Nicodemos sobre reencarnação. Pensa bem na tragédia que ia ser. Jesus é procurado de noitinha por um judeu do Sinédrio. E ele diz: Nicodemos, você tem que reencarnar.
Aí você pensa assim, ué, isso não existe nos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Realmente não existe. Jesus prega durante 3 anos uma obra de salvação de acordo com a vontade de Deus Pai e com as profecias, principalmente Isaías. Prega durante 3 anos a toda a multidão uma salvação nele, Jesus. Uma salvação na remissão dos pecados, na reconciliação com Deus, no levantamento do Filho do Homem no madeiro, em morte vicária, em morte sacrificial, em morte substitutiva, levando sobre si as nossas enfermidades, sendo nós salvos pelas suas pisaduras. Jesus prega isso durante 3 anos. Aos seus discípulos, ele prega exatamente a mesma coisa. Mas numa noitinha, a um judeu, ele fala em reencarnação? Não fica escandaloso? As pessoas que creem nisso pensam que Jesus foi uma pessoa inconsequente e até mentirosa e enganadora. Como é que Jesus prega uma coisa durante 3 anos? Como é que a sua obra de salvação é de acordo com a vontade de Deus Pai e foi profetizada 700 anos antes da vinda de Jesus? Ele prega durante 3 anos uma verdade salvadora, salvítica, que é confirmada depois pelos seus apóstolos, mas em João 3,3, somente para Nicodemos. Interessante, somente para Nicodemos ele fala em reencarnação. Pasmem, mas há pessoas que dizem que nós, que somos cristãos, não temos discernimento e não temos raciocínio. Nós só vivemos de, digamos, revelação. Interessante que eu fiz um curso superior e 3 cursos técnicos unicamente mediante a revelação. Eu li a Bíblia e faço 2 seminários unicamente pela revelação. Interessante isso. Uma fé raciocinada, a que ponto trágico pode levar? Dizem que os cristãos têm uma fé questionável, um raciocínio questionável, uma, digamos, razão duvidosa, e que certas seitas são detentoras de inteligência e uma revelação superior, a terceira revelação, que não existe isso. Nicodemos, então, é contemplado com uma verdade. Isso é verdade? Jesus chegar, Nicodemos, ô Nico, vem cá, Nico, eu vou te contar um segredinho, Nico. Tu vai ter que ter vidas sucessivas. Foi isso? Você crê nisso? Você, como um homem de Deus, como um homem espiritual, como uma pessoa inteligente, séria e responsável, acredita que o velho Nico tenha recebido de Jesus uma informação desse tipo? Jesus incoerente, 3 anos mentindo para a gente, e os seus apóstolos ainda disseminaram essa mentira, e os seus profetas profetizaram toda essa mentira. Somente esse judeu, o Nico. Parabéns, Nico, pela tua intimidade com Jesus. Você vê como é que são as coisas. Quando a gente foge da palavra do Evangelho,
quando a gente foge da verdade do Evangelho, a gente pode veredar por um mundo de verdadeira alucinação. Então, meu amigo, para resumir, reencarnação, vidas múltiplas, sucessivas e expiatórias, não existe nos ensinamentos de Jesus, dos profetas e dos apóstolos. E aqueles que falam em reencarnação nem têm certeza disso. Para eles, sabe como é que eles falam? Eu vi em alguns vídeos, em algumas conferências entre eles. Pretendemos assim, pressupomos dessa maneira, nos parece mais coerente. Até no comentário do Livro dos Espíritos, lá embaixo, o comentarista, não sei bem quem é assim: eu acho, eu presumo, eu considero. Que é isso? Nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando da redenção da humanidade. Nós estamos falando da obra salvadora do Filho de Deus. Nós estamos falando dos profetas e dos apóstolos. Nós não pressupomos, nem nos parece, não. Nós temos certeza absolutíssima. Morremos por isso e vivemos por isso. Se nós não servirmos para viver essa verdade ou morrer por ela, nós somos covardes e mentirosos. Então, nós não pressupomos nada sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Nós sabemos que Nicodemos foi mais um contemplado com a verdade de Deus em Jesus. Vos é necessário uma regeneração moral e espiritual para a vossa aceitação perante Deus e para que possais viver no reino dos céus. Essa é a verdade cristã, essa é a verdade bíblica, e nós deixamos as considerações para quem quiser. Mas que você tenha aproveitado bem essa reflexão, me perdoe qualquer ênfase. Eu quis ser talvez jocoso em algum momento, não debochado, porque eu não sou debochado e não suporto gente debochada, mas querendo mostrar apenas a você que aquilo que parece verdade absoluta não passa de uma grande falácia. Não existem vidas sucessivas, salvíticas e expiatórias. Isso sempre foi, há 6.000, 6.500 anos para cá, ainda continua a ser um pressuposto e um achismo. Que Deus abençoe você, tenha um dia abençoado, até o próximo vídeo, muito obrigado.